nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos conversar então sobre um dos 9 princípios da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. O amor à Igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja una, santa, católica e apostólica, romana. A Igreja una, santa, católica e apostólica. Características essas citadas pelo Catecismo da Igreja Católica. O amor à Igreja. Durante o ano de 2020, me vinha ao coração que nós precisávamos viver neste ano o princípio, de forma muito particular, o princípio do amor à Igreja. Ao abrir a palavra do Senhor, foi confirmado esse desejo no meu coração através da leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que, resumindo, vai dizer que, entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de incircuncisos e comestes com ele? Pedro, então, primeiro Papa, então começou a expor-lhe a questão, ponto por ponto. Pedro colocou os pingos nos is. Lá em Atos capítulo 11, foi explicando tudo direitinho. E lá no versículo 18 termina assim: ouvindo isso, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus. Eles entenderam a fala de Pedro. Eles entenderam as orientações de Pedro. Assim como nós, se tivermos aberto a ação do Espírito Santo, vamos entender a fala de Pedro. Hoje, Papa Francisco. Mas não adianta ouvir as falas do Papa Francisco pela metade. É importante ler, saborear o que o Papa Francisco nos ensina. Papa Francisco. Antes, o nosso Pedro era o Papa Emérito Bento XVI. E antes ainda, tive a graça de conhecer esses 3 papas maravilhosos. São João Paulo II. Então nós precisamos viver este amor à Igreja de Cristo, ao magistério da Igreja. Quando partilhei isso com a minha esposa, Julie, ela confirmou através da carta ao Gálatas, capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim: vós fostes chamados à liberdade, irmãos, entretanto que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Que a nossa liberdade nos ensine a viver amando e a serviço do próximo, a serviço da Igreja, e não a serviço de nós mesmos. Isso é uma falsa liberdade, é individualismo, é egoísmo. E depois em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos falar sobre os frutos do Espírito Santo, o amor, a vida movida pelo Espírito Santo, a vida dentro da Igreja que é moldada pelo Espírito Santo, ela gera em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, castidade, os frutos do Espírito Santo. Mas como nós, da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, queremos viver este princípio de amor à Igreja? Primeiro, lembrando que cada um dos 9 princípios da comunidade são sustentados como numa mesa de 6 pés ou 6 pilares que sustentam cada um dos nossos princípios. O princípio do amor à Igreja, ele é sustentado por uma bem-aventurança, felizes os misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7.
um coração misericordioso, sabe viver em igreja, sabe se compadecer com o sofrimento do outro. É isso, é união de igreja gloriosa com a igreja padecente, com a igreja peregrina, que somos nós aqui na terra, tudo se unindo, um se compadecendo com o outro. Felizes os misericordiosos. A arma que nós queremos utilizar para amar a igreja, porque às vezes o inimigo quer nos afastar desses princípios, quer nos afastar do amor à igreja, mas nós temos uma arma contra o inimigo, e esta arma é a verdade. Esta arma é a verdade. Virtude que nós queremos viver: obediência. Ah, que virtude maravilhosa! É como vai dizer Frei Raniero Cantalamessa no seu maravilhoso livro A Obediência. É o fio do alto que une todo o emaranhado, todas as outras virtudes. Que se romper a obediência, a aranha abandona toda a sua teia. A obediência não pode faltar. Se falta uma que outra virtude, você vai lá e remenda. Mas a obediência não pode faltar. Virtude da obediência, regra. Diariamente nós vamos rezar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tomando posse de cada uma dessas verdades da fé. Nós temos, por fim, 2 exercícios espirituais para aprofundarmos esse amor na igreja. O anúncio da graça de sermos católicos. E eu tenho esse anúncio da graça. Entre tantas outras graças. Intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus na cura de um tratamento de quase 3 meses que não passava do otite do meu filho. Depois de uma novena de Santa Teresinha, ele foi curado. A graça de ser católico. Meus pais e eu, na minha primeira infância, vivíamos buscando coisas diversas. Seixonoé, espiritismo, ocultismo diversos. Mas um dia, diante de uma grande crise familiar que nós estávamos vivendo, ainda na minha primeira infância, eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade, quando minha mãe sonhou com o santuário Santa Rita de Cássia. Nós tínhamos a recém-vindo de São Paulo para cá. Ela sonhou com o santuário Santa Rita de Cássia, perguntou para as pessoas aonde ficava o santuário. As pessoas, naquela época não existia lá o Google Maps, né? Eu tenho 38 anos, então foi há quase 30 anos atrás. E aí foram indicando, chegamos no santuário, era igual do sonho. E ali meus pais começaram a dar palestra no batismo, depois começaram a fazer parte como tios do CLJ, onde eu e meu irmão fomos também ingressando. Nós começamos lá com 9, 10 anos de idade a sermos coroinha, e ali não saímos mais. A experiência, Deus resgatou aquela família que estava indo para o buraco, aquela família que estava indo para o barranco, mas por pura misericórdia, minha mãe teve essa inspiração divina de ter sonhado com o santuário Santa Rita de Cássia. Graça de ser católico, anunciar as graças de sermos católicos. Esse é o exercício espiritual. E ler os documentos da igreja, saborear os documentos da igreja, o magistério da igreja. Então esses são 6 pilares: misericordiosos, bem-aventurança, a arma da verdade, a virtude da obediência, a regra, oração do credo, exercício, anunciar a graça e ler os documentos da igreja. São 6 pilares para sustentar esse amor à igreja. O documento do Concílio Vaticano II, Perfectae Caritatis, um dos documentos do Concílio Vaticano II, vai dizer: a obediência religiosa, longe de diminuir a dignidade da pessoa humana, fala atingir o seu
pleno, atingir o seu pleno desenvolvimento, aumentando a liberdade dos filhos de Deus. A obediência gera em nós uma verdadeira liberdade. Se nós pegarmos o Diário de Santa Faustina, tem algumas orientações muito práticas no número 567 sobre a obediência. Relacionamento das irmãs com a superiora. Que todas as irmãs respeitem a superiora como ao próprio Senhor Jesus. Como já mencionei no voto da obediência, tenham para com ela uma confiança filial. Nunca murmurem, nem critiquem suas ordens, porque isso desagrada muito a Deus. Cada uma procure guiar-se pelo espírito de fé em relação às superioras e peça com simplicidade tudo de que necessita. Que Deus nos livre e que jamais aconteça que alguma das irmãs seja causa de tristeza ou de lágrima para a superiora. Saiba cada uma que, como o quarto mandamento ordena ao filho o respeito para com os pais, o mesmo mandamento obriga, da mesma forma, a religiosa em relação à sua superiora. Não é uma boa religiosa aquela que se permite e ousa julgar a superiora. Sejam sinceras com a superiora e falem a ela de tudo e das suas necessidades com simplicidade de criança. É muito prático. É muito prático. Não, depois continua dizendo: não devemos obedecer à superiora e respeitá-la porque é boa, santa e prudente. Não, não por isso, mas apenas porque ocupa o lugar de Deus e, obedecendo a ela, é o próprio Deus que se obedece. Que profundo, né? Que profundo, falando dessa obediência à superiora, e aqui eu amplio a obediência à hierarquia da igreja, o mundo de hoje. Talvez uma teologia modernista, que é falsa teologia, vai dizer: não, o importante são os dons, são os carismas. A hierarquia da igreja não é tão importante assim. Isso é tudo contrário ao que os santos dizem. Isso é tudo contrário do que o magistério da Santa Igreja nos ensina. Ainda, o documento do Concílio Vaticano II, Perfectae Caritatis, no número 14, vai dizer: olha a ordem, exerçam autoridade, que os superiores religiosos exerçam autoridade em espírito de serviço. Agora falando aos superiores, exerçam autoridade em espírito de serviço. Procurem ouvir e promover a colaboração deles, dos irmãos religiosos. O livro Imitação de Cristo, no livro número 1, capítulo 7, no parágrafo 1, vai dizer: não te envergonhes de servir ao outrem por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não se envergonhe de obedecer ao outrem por Jesus Cristo. Livro Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 9, no parágrafo 2, renunciar nosso parecer por amor e paz. Nós precisamos aprender a renunciar aos nossos pareceres. Perfectae Caritatis, número 14. Pela profissão da obediência, os religiosos oferecem a plena oblação da própria vontade. Se tornam oblação, oferenda que é levado ao altar. Oblação é isso, da própria vontade. Deixamos queimar a própria vontade. Livro Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 9. Grande coisa é viver na obediência. Esse livro é maravilhoso, o livro Imitação de Cristo. Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muito mais seguro é obedecer do que mandar. Filoteia, capítulo 2, versículo 7, vai nos falar que Jesus, tomando a forma de servo, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Hebreus, capítulo 5, versículo 8.
Diário de Santa Faustina, número 535. Jesus diz: vim para cumprir a vontade de meu Pai, fui obediente aos pais, aos carrascos, sou obediente aos sacerdotes. Me chamou muita atenção. Jesus diz: fui obediente aos pais, fui obediente aos carrascos e sou obediente aos sacerdotes. Isso está no Diário de Santa Faustina, número 535. Número 324 do Diário de Santa Faustina. Amor próprio não compreende. O amor próprio não vai compreender o que é obediência. Mas o amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, rezava por ele. Na agonia da cruz, Jesus não pensou em si mesmo, pensou nos pecadores e rezava por eles. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca compreenderá. O amor carnal não consegue compreender o sacrifício. O amor carnal não consegue compreender a obediência. Mas o amor puro, o amor puro, o amor a Jesus puro, o amor à igreja, o amor puro é capaz de entender a verdadeira dignidade que há por trás do serviço, que há por trás do dar mais do que receber. Quantas pessoas cantam, mas não entendem a profundidade que há na oração de São Francisco e às vezes veem de forma superficial. É profundo quando São Francisco vai dizer: é dando que se recebe, é doação. Papa Francisco também vai dizer isso: na doação a alma se fortalece. Então nós precisamos, meus irmãos, decidir. Decida hoje. Decida hoje por essa virtude, a obediência. Decida caminhar na verdade que nos ensina Jesus através das Sagradas Escrituras e do magistério da Igreja. A verdade é a arma, a virtude é a obediência. Decida por amar a Igreja. Decida pela obediência. O livro Filoteia, outro livro maravilhoso de São Francisco de Sales, no livro 3, capítulo 11, vai dizer que a obediência nos dedica à castidade. Você quer viver a castidade? Viva a obediência, porque a obediência nos leva à castidade. A castidade leva o nosso corpo à pobreza. Então, se você viver a obediência bem vivido, isso vai gerando pobreza, vai gerando castidade e vai gerando pobreza. A pobreza vai gerando a obediência, a castidade e a pobreza. A verdadeira pobreza faz você sentir o desejo do céu. A sua maior riqueza não está aqui. Aqui eu preciso viver com aquilo que é indispensável. Mas a minha riqueza está no céu, nas coisas do alto. Quero o céu, quero o céu. Ao mesmo tempo, como diz São Francisco de Sales no livro Filoteia, livro 3, capítulo 11, obediência, castidade e pobreza são como 3 grandes braços da cruz de Cristo. E ao mesmo tempo, numa quarta virtude, se unem numa quarta virtude, que é a santa humildade. É a humildade. É a humildade que vai sustentar a obediência, a castidade ou a pobreza. Então, meus irmãos, temos uma decisão a tomar. Ou uma busca pela infidelidade, ou a humildade. Ou o pecado que causa em nós infidelidade, ou a humildade que gera em nós fidelidade. Ou a vingança, ou desconfiar-se de si e não do outro. Isso é tão importante até mesmo para os relacionamentos conjugais. Quantas separações acontecem porque se quer vingança, porque não se quer compreender o outro.
Ah, se cada um de nós pudesse desconfiar de nós mesmos, dos nossos temperamentos, das nossas dificuldades, antes de desconfiar dos outros. Como os nossos relacionamentos seriam diferentes. As causas da infidelidade são contrárias à humildade. O que causa infidelidade é vingança, que pode ser combatido com o desconfiar-se de si mesmo e não do outro. É a oportunidade às vezes causa infidelidade. Mas a vigilância e a oração, vigilância e oração, combatem a oportunidade pecaminosa. E a outra causa de infidelidade, além de vingança e oportunidade, é a curiosidade. Se nós reconhecemos que nós não somos deuses, para provarmos o que bem entendermos, se nós nos deixarmos guiar por Deus e reconhecer que nós não somos deuses, nós vamos fazer com que a nossa alma não seja tão curiosa, e sim deseje apenas fazer a vontade de Deus. Que nós possamos combater todo espírito de vingança, de oportunidade, de curiosidade que gera infidelidade a Deus, com o desconfiar-se de si mesmo, a vigilância e o reconhecer que nós não somos deuses. É importantíssimo a humildade, meus irmãos, para que nós possamos ser fiéis, para que nós possamos, unidos a Cristo, amar a sua esposa, a igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.